Por que será que Deus, repetidas vezes, nos ensina a importância de viver uma vida sem temor? E na busca por essa resposta, nós preparamos essa série. Apenas acredite. Eu gostaria muito de poder ajudar você a ver que vale a pena o esforço da nossa parte para viver além do nosso medo. E convido você a participar conosco durante toda essa série. Não perca as mensagens. E que possa ser mais do que conhecimento para você. Possa ser algo que de fato o ajude a vencer o medo. Mas quem sabe alguém pode estar perguntando, mas será que isso é possível? Só que antes de iniciar a nossa busca pelas respostas a essa pergunta, será que isso é possível? Eu gostaria de compartilhar com você o preço, o custo, porque há um alto preço a ser pago quando eu e você somos dominados pelo medo. O alto preço do medo. E o primeiro deles é que ele limita o seu potencial. O primeiro custo de viver com uma atitude dominada pelo medo é que geralmente você vai experimentar estagnação ao invés de crescimento. Em outras palavras, o medo limita seu potencial. O medo o leva a perder oportunidades na sua vida. Quando você sente medo, você deixa de fazer aquilo que você sempre sonhou. Você lembra de algo que você sempre buscou na sua vida, mas o medo não permitiu que você alcançasse? O medo paralisou e você não conseguiu alcançar seu objetivo. Eu me recordo, um tempo atrás, na verdade, usar freio de mão no carro é algo que eu geralmente não uso. Mudei um pouquinho, comecei nos últimos anos a dirigir carro automático e é importante você usar o freio de mão. Mas eu lembro que uma vez peguei o carro emprestado de um amigo. E o carro não andava. E eu acelerava e o carro não andava. E eu estava pronto para ligar para o camarada para reclamar que coisa que você me emprestou. De repente eu percebi que o freio de mão estava puxado o tempo inteiro. Já andou com o freio de mão puxado? O medo faz isso com a nossa vida. Vai segurando, parece que não está uma coisa errada. Não anda. Ficamos travados. Nosso potencial, ele não consegue avançar. O medo age na nossa vida mais ou menos dessa forma. Não permite que você possa ir para o grau mais alto. Não permite que você alcance o potencial que Deus sempre sonhou para a sua vida. O medo faz isso com você. A Bíblia diz que logo após a crucificação de Cristo, os discípulos se trancaram em uma casa. O texto disse que eles estavam ali com medo dos judeus. Tinha uma tremenda missão diante de si, mas estavam trancados com medo. Pergunto a vocês. A porta daquela casa foi trancada pelo lado de dentro ou pelo lado de fora? Toda porta, quando você está dentro, você tranca pelo lado de dentro. É exatamente isso que o medo faz. O medo é sempre uma autoprisão. As portas não são fechadas pelo lado de fora, são fechadas por dentro, porque é uma escolha. O medo limita o seu potencial, mas há um outro preço a ser pago quando nós somos dominados pelo medo. O medo também ele reduz a sua alegria. No Antigo Testamento, nós encontramos a seguinte afirmação relacionada com um dos efeitos imediatos do medo, que é a ansiedade. Ouça com atenção. Um coração ansioso deixa o homem frustrado e derrotado. A ansiedade é a preocupação que sempre trazem essa frustração e assim, de certa forma, não nos permite viver com alegria plena no nosso coração. Você já se sentiu assim alguma vez? A gente fica girando de um lado para o outro na cama, preocupado, sem conseguir encontrar solução para aquela ansiedade que vem a nós. Isso destrói nossa vida. Um grupo de pesquisadores descobriu que a maioria das pessoas que se preocupam muito tem a tendência de ter uma alta capacidade de imaginar coisas. E geralmente são pessoas com grande criatividade mental. Então usam a sua imaginação de forma negativa. Em geral fazem com que as coisas se tornem bem piores do que de fato são. Infelizmente, uma pequenina frase fica sempre ali passando na mente. Mas e se? Aí fica imaginando outras alternativas. E se eu saio com o carro e bato o carro? E se eu errar nesse projeto e perder o emprego? E se ela não gostar de mim?
Quando somos dominados pelo medo, nós perdemos a perspectiva correta da vida. E essa força negativa dos e se's reduzem nossa alegria. Medo e felicidade, queridos, são fundamentalmente incompatíveis. Por essa razão, dificilmente nós vemos alguém com medo e alegria no coração ao mesmo tempo. E além disso, um terceiro preço que você e eu precisamos pagar quando somos dominados pelo medo é que o medo ele arruína nossos relacionamentos, os seus relacionamentos. E o medo ele é o problema mais antigo da humanidade. Mencionei no começo da mensagem de hoje. Ali na experiência vivida pelos nossos primeiros pais, foi um momento de afastamento que tivemos como seres humanos do ideal do Criador a cada um de nós. E ali no livro das Origens, nós encontramos o triste relato de quando nossos primeiros pais reagiram ali diante da desobediência. Vou ler uma vez mais, mas eu quero que você preste atenção à parte final do texto. Ouvi a tua voz no jardim, tive medo. E o final diz o quê? E escondi-me. Me escondi. Por que Abraão se escondeu, hein? Medo. Se escondeu por causa do medo. O medo sempre nos leva a buscar um esconderijo. Nossos temores, nossas ansiedades afetam quem somos. E, de certa forma, deixam sequelas em nossa personalidade. Por sinal, a palavra personalidade vem da palavra latim persona, personare, que era o nome que eram dados às máscaras que eram usadas no passado. Os gregos usavam muito. E eles trocavam de máscaras nas suas apresentações teatrais. Máscaras. Persona. O medo nos leva a usar máscaras. O medo nos leva a não dizer aquilo que realmente estamos sentindo. O medo nos leva a fingir ser aquilo que nós não somos. E nos leva à mentira. E muito provavelmente a maior barreira em relacionamentos entre duas pessoas, quer seja no casamento, ou no namoro, ou em qualquer amizade, é medo. Por que nós temos medo de dizer a outra pessoa aquilo que realmente somos? Porque se a gente se dissermos com sinceridade aquilo que a gente é, quem somos, talvez a outra pessoa não vai gostar muito daquilo que vai ouvir. E se ninguém gostar de nós, estamos perdidos, né? Portanto, o medo nos leva a esconder das outras pessoas quem de fato somos. Isso destrói relacionamentos. Pessoas que vivem com medo não sabem amar. E não sabem o que é ser amado, o que é ser amada. Pessoas que vivem dirigidas pelo medo não conseguem fazer compromissos duradouros com outras pessoas. O medo não permite que essa máscara caia a que possamos ser reais. E finalmente, um quarto preço alto que precisamos pagar é que o medo ele atrai aquilo que é negativo. Esse é um alto custo. Uma vida cercada de medo, ela atrai de diversas formas aquilo que é negativo. Ou só aconteceu aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento, no livro de Jó. Ele diz, o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Você por acaso já ouviu alguém dizer, eu estava com medo que isso ia acontecer? Já escutaram? E adivinha só, acontece. Como muitas vezes nós pensamos, acontece. Nós podemos muito bem nos colocar na posição, por nossa atitude, de fracasso. Gandhi ele comentou com sabedoria, ele dizia, o que pensais, passais a ser. Alguns anos atrás eu estava lendo o livro de Cury, Augusto Cury, o livro Nunca Desista dos Seus Sonhos. Ele diz o seguinte, na página 16, o que pensamos afeta a nossa emoção, infecta nossa memória e gera as misérias psíquicas. Entre elas, a preocupação tóxica, que, como resultado direto, leva a cada um de nós, esse medo destrutivo. Consequentemente, o medo atrai aquilo que nós tememos. Não que algo místico, não. Mas é que a nossa atitude nos leva a viver de tal forma que aquilo que tememos acontece. Deixa-me dar a vocês alguns exemplos. Por exemplo, aquele medo de ser como nossos pais foram. Alguns, com as experiências negativas no relacionamento com os pais, têm medo. E geralmente acabam agindo da mesma forma.
O medo das doenças. Alguns ficam pensando o tempo inteiro em doenças e acabam, de fato, sofrendo. O medo de desapontar pessoas, o medo de envelhecer, o medo do fracasso e assim por diante. O medo, portanto, entre outras coisas, limita o seu potencial, ele reduz sua alegria, destrói seus relamentos e atrai aquilo que é negativo pela sua atitude. E tudo isso faz parte do preço alto que você precisa pagar para viver dominado pelo medo. Mas me diz com sinceridade, quem deseja viver assim, hein? Mas afinal, como viver sem medo? Ou melhor, como vencer o medo? Ao nível espiritual, fundamentalmente existem três verdades básicas, que quando nós as compreendemos e começamos a vivê-las de maneira prática na nossa vida, elas podem afastar completamente o medo da sua vida. E tudo aquilo que nós vamos juntos aprender durante essa série, nada vai ter valor algum se você não compreender essa primeira parte, essa mensagem introdutória. Que agora vou passar a vocês, queridos, a parte central, o fundamento, a base sobre a qual você pode estabelecer a vitória sobre o medo. Sobre as preocupações, suas ansiedades, o estresse que vem, quem sabe, atormentando a sua vida. Estão prontos? 3 verdades básicas. E a primeira delas é a seguinte: como vencer o medo? Aceite o amor de Deus por você. Repito, aceite o amor de Deus por você. No Novo Testamento, na primeira carta do apóstolo João, ele registra um extraordinário conselho. Ouça com atenção. No amor, não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Essa semana eu estava escrevendo a mensagem, bem nessa parte. Levei um susto. Minha esposa Nereida veio por trás, eu estava sentado no computador, ela colocou o queixo no meu ombro e ela leu em voz alta esse texto que eu tinha acabado de escrever. E ela disse para mim, mas como é verdade isso? Eu falei, é isso mesmo, querida, é verdade. O verdadeiro amor expulsa o medo, o perfeito amor expulsa o medo. Em outras palavras, a palavra de Deus afirma basicamente o seguinte, que o contrário do amor é o quê? É medo. E, consequentemente, o contrário do medo é amor. Amor e medo não podem compartilhar o mesmo espaço. Quando o amor entra na nossa vida, o medo sai pela porta de trás. E o verdadeiro amor, queridos, é o mais poderoso antídoto para o medo, o amor. Existem pelo menos 3 tipos de medos que nós precisamos aprender a lidar. O primeiro deles é aquele que a gente pode chamar de medo superficial. Esse é o medo gerado por situações corriqueiras, situações do tipo assim, será que eu vou ter dinheiro para viajar para a Europa mês que vem, o ano que vem? Será que a gasolina vai dar até eu chegar ao próximo posto? Será que meu time vai cair para a 2ª divisão de novo? Preocupações superficiais, que não têm importância para a nossa vida. Mas aí existem preocupações de um outro nível, que nós podemos chamar como os medos subconscientes. Esses são os problemas que estão mais abaixo daquilo que é superficial, um pouco mais profundo. O medo da rejeição, o medo do fracasso, o medo do abandono, o medo de perder o controle. Só que esses ainda não são os medos mais profundos. Há um terceiro nível, aquilo que nós podemos chamar como os medos da alma. Eles são a raiz, a fonte dos nossos problemas. Mas qual é esse tipo de medo? Hein? Este medo está relacionado, queridos, com a nossa maior necessidade como seres humanos. A necessidade de sermos absolutamente, totalmente, completamente, incondicionalmente amados. Ser amado não por aquilo que você faz. Ser amado não por aquilo que você tem. Ser amado não por aquilo que você aparenta. Mas ser amado por quem você é. Essa é a sua,
a minha, a nossa maior necessidade. Todo ser humano deseja ser amado. E essa é a principal razão pela qual o perfeito amor expulsa o medo. Também me deparei com uma história interessante que quero compartilhar com vocês. Data 18 de junho, uma semana atrás. Título da matéria: Mãe salva filho de 5 anos de um leão da montanha. Tem até uma foto para mostrar para vocês. Tá? Esse é um leão da montanha. Uma história real que aconteceu uma semana atrás, pertinho de Aspen, no Colorado. A mãe escutou um barulho estranho no quintal. Quando ela sai, para sua surpresa, um desses animais em cima do filho de 5 anos. Ela correu em direção do leão, pegou pela pata traseira, tentou puxar. Quando ela percebeu, a boca inteira do leão na cabeça do filho. E a história diz aqui, relatada pelo o policial que foi acionado. No momento que ela viu, ela colocou a mão na boca do leão e abriu a boca do leão. E, obviamente, o leão, assustado, saiu correndo com uma mulher dessa, né? Senhor! O leão sábio. A criança teve cortes na cabeça, no rosto, no pescoço, mas teve sua vida salva pela mãe. Foi levado de helicóptero até Denver, Colorado. Ela também teve alguns ferimentos, cortes nas mãos, mas ambos estão bem. Eu pergunto a vocês, o que leva uma mulher a ver um leão e ir em cima dele? O amor, né? É o amor. A única resposta é o amor. Eu cheguei de viagem poucas horas atrás. Eu confesso a vocês que fiquei tocado com o que eu vi durante a viagem. 11 horas de voo para cá. E na minha poltrona havia vindo uma situação em que, de frente com uma outra poltrona, não de costas, mas eu podia ver. E durante a noite inteira, uma mãe com um bebê, eu calculo ali mais ou menos uns 10, 11 meses. Todo carinho a noite inteira. Sozinha, cuidando do seu filho. A maneira pela qual ela segurava, deu comidinha para ele. E nitidamente, ela não pensou nela na viagem. Falei, que horas que ela vai ir ao banheiro, ou esticar? Não, ela só pensava no bebê. O que leva uma mãe a agir assim? A mesma resposta. O amor. Lembrei dos meus pequenos, a maneira pela qual a Nereida, com tanto carinho e amor, cuidava das crianças. O amor. Porque o amor é uma das principais soluções para o medo. Né? Ouça com atenção. Porque, queridos, a raiz de muitos dos nossos temores, a raiz da nossa ansiedade, a raiz da nossa preocupação é simplesmente o foco que eu e você colocamos em nós mesmos. Quando nós temos preocupação somente conosco, a gente fica pensando, eu não quero me machucar. Eu não quero fracassar. Eu não quero parecer um tonto. Eu não quero me expor nessa situação. Eu não quero. E qual é a palavra que expressa a sua reação? Pense. Responda para você mesmo. Qual a palavra que expressa a sua reação diante de um problema, diante de uma dificuldade? Medo ou amor? Mas o amor, queridos, faz com que o foco saia de você. É isso que ele faz. O amor faz com que o foco saia de você e passe para aqueles que estão ao seu redor. O amor leva uma mãe a não pensar nela e apenas colocar todo o foco no filho para salvá-lo. E ouça com atenção, quanto mais amor você tiver no seu coração, menos medo você sentirá. Mas aqui é importante salientar algo.
Alguns falam, ai pastor, o amor é a solução. Quando eu vou encontrar aquele que vai me amar tanto assim, para eu não ter mais medo? Ai, ai, ai. Ouça. Apenas Deus pode amar você de acordo com as suas mais profundas necessidades. Somente Deus pode absolutamente, totalmente, completamente, incondicionalmente amar você. Já mencionei aqui diversas vezes, às vezes nós colocamos toda a nossa expectativa e esperança em um outro ser humano. E quando isso acontece, invariavelmente nós nos decepcionamos. Amo minha esposa de paixão, minha vida é aquela mulher. Mas já fiquei triste com ela algumas vezes. E garanto para vocês que ela comigo muitas vezes. Seres humanos somos falhos. Acho que vou repetir. Só Deus pode, absolutamente, totalmente, completamente, incondicionalmente amar você. Mas outros já pensam assim que não tem mais chance na minha vida, pastor. Por tudo aquilo que eu já fiz no passado, amor de Deus. Se você pensa assim, eu tenho algo especial para dizer para você. E desculpa ser tão direto, tá? Você está completamente errado. Porque aqui, na palavra de Deus, nós encontramos uma das mais lindas promessas. Romanos 8. Que diz que nada na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. N-A-D-A, nada. Na verdade, há algo. Deus nunca forçará você a aceitar o amor que Ele tem por você. Portanto, a única pessoa que pode separar você do amor de Deus é você mesmo. Se você não quiser, se você não permitir, mas hoje Deus ainda espera a sua decisão. A decisão que você aceite seu amor. E essa, quer dizer, a primeira verdade básica para que você possa incorporar à sua vida. A estrutura para vencer qualquer tipo de medo. Aceite o amor que Deus tem por você. Mas há uma segunda verdade que você também precisa compreender. Apresente, ofereça seu medo, sua vida a Ele. A primeira carta de Pedro, nós lemos o seguinte: não tenham medo de ninguém, nem fiquem preocupados. Por quê? Tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Não tenha medo de ninguém, não fica preocupado. Trate Cristo com respeito e que Ele seja o Senhor da sua vida. O que significa ter Jesus Cristo como o Senhor da minha vida? Significa tê-lo como prioridade número 1. Significa permitir que Ele tenha controle total sobre cada situação. O Senhor é aquele que está no comando. É aquilo que hoje a gente chama de chefe, o gerente, o CEO. Senhor significa a posição que tem todo o controle de cada uma das situações. É aquele que está por cima, aquele que dá a ordem final. Cristo é o Senhor da sua vida, se a vontade dEle é a última que você ouve. É a última que você respeita. Mas se Ele não está no comando da sua vida, Ele não é o seu Senhor. Em outras palavras, ter Jesus Cristo como Senhor significa de fato viver a experiência do primeiro mandamento da lei de Deus. Você se lembra? Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses além de mim. Certa vez, você sente no seu coração. E cada vez na sua vida que algo, além de Cristo, se torna mais importante para você, sabe o que acontece com o medo? Ele se potencializa. Cada vez que algo se torna mais importante para você, o medo aumenta. Se ter a atenção de outras pessoas é a coisa mais importante na sua vida, você está semeando o medo da rejeição.
Se ganhar dinheiro é a coisa mais importante na sua vida, você está semeando o medo de perder o controle, o conforto financeiro. Se sucesso é a coisa mais importante da sua vida, você está semeando o medo do fracasso. Se viver relacionamentos apenas de aparência, se isso é a coisa mais importante na sua vida, você está semeando o medo do compromisso. Então, o que causa medo em você? Será que algumas das razões implícitas dos seus temores são, na realidade, competidoras do lugar que somente Deus deveria ocupar na sua vida? Situações que estão ali competindo com o lugar de Deus na sua vida e você percebe que é isso que causa medo em você. Nunca se esqueça aquilo que Pedro também menciona em sua carta. Ele menciona: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Imagine comigo uma mala que você coloca ali todos os seus medos, temores, ansiedades. Você fecha essa mala e dá para Deus. É isso que o texto diz: lancem sobre ele suas ansiedades, suas preocupações. Porque somente ele conhece e tem a solução, queridos, para os seus problemas. Pare de tentar ser o Deus da sua vida. Permita que Deus ocupe o lugar que somente é dele. E finalmente, para concluir, como vencer o medo? Acredite no seu poder, no poder dele. Essa é uma questão de fé. Por sinal, você sabe qual a diferença entre medo e fé? É que o medo sempre espera o pior de uma situação. E fé sempre espera o melhor da mesma situação. E é por essa razão que Davi ele afirmava com tanta convicção: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Certa vez Deus se aproximou de um amigo seu e disse: escuta, eu quero que você vá ao homem mais poderoso do mundo e diga para ele mais ou menos o seguinte: deixe o meu povo ir. Deus está falando, deixa o povo dele ir embora. Porque eu vou cumprir, disse Deus, eu vou cumprir minha promessa de estabelecer uma nação especial para dar uma nova esperança a este mundo. E você, Moisés, vai ser fundamental do meu plano. Moisés, a única coisa que você precisa é confiar em mim. Moisés foi meio relutante no começo, mas depois ele disse: tá bom, eu vou confiar em ti então. Séculos mais tarde, Jesus foi ali abordado por um jovem promissor, um jovem de um futuro tremendo, rico. Chegou para Jesus e perguntou assim: o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Me conta qual é o segredo. E Jesus ali sorrindo respondeu para ele: eu quero que você é o seguinte, vai e vende tudo que você tem. Suas riquezas ali, esvazia suas contas bancárias, as aplicações financeiras, vende tudo, dá para os pobres e depois você me segue. Escuta, a gente vai ser amigo para sempre, vai ser a maior aventura da sua vida. Só tem uma coisinha, você vai ter que confiar em mim. Mas infelizmente, a atitude daquele jovem disse não. Quê? Sem dinheiro não tem como confiar em ti. 2 exemplos bíblicos. A experiência de Moisés, a experiência do jovem rico, que representam as 2 respostas básicas do homem a Deus. Simples. Por toda a história humana, sempre houveram pessoas que, ao ouvir a voz de Deus, disseram sim. E aprenderam a confiar nele. E aqueles que assim fizeram, nunca se arrependeram. Eu nunca li. Você nunca vai encontrar aqui na Bíblia um caso de alguém que tenha dito: eu confiei em Deus e me arrependi. Por outro lado, muitas outras vezes, através dos séculos, pessoas simplesmente disseram não. Não quiseram um compromisso com Deus. Decidiram não confiar nele. Seguiram seus próprios caminhos e, invariavelmente, foram dominadas pelo medo, pela ansiedade, preocupações. Mas eu, quando sentir medo, confiarei em ti. Colocarei minha confiança em quê? Numa teoria? Não. Numa fórmula? Não.
Colocarei minha confiança em quem? Em algum ser humano? Não. Algum pastor? Não. Alguma igreja? Não. Colocarei minha confiança em ti. Em Deus, queridos. Ele sempre deseja que nós confiemos nele. Não tenha medo. Apenas acredite.